Muito boa tarde a todos. Espero que estejam todos muito bem. Como todas as terças-feiras, eu tenho tentado manter a frequência aqui das nossas lives. Queria agradecer muito a todos os profissionais e todas as mamães pela repercussão. Tem sido muito bom conversar com vocês e poder esclarecer algumas dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre leucomalácia periventricular. É uma das perguntas que eu mais recebo. Oi, Anne, me fala se você está ouvindo bem meu som, que eu dei uma improvisada, esqueci o microfone hoje. E então, essa pergunta é uma das perguntas que eu mais recebo na vida, que é sobre ter leucomalácia periventricular significa que meu filho vai ser um bebê, uma criança com paralisia cerebral, ou quais são as sequelas que isso pode acarretar. Então, como sempre, eu vou tentar dar uma visão técnica, uma visão geral, explicar para vocês entenderem exatamente o que é a leucomalácia periventricular. É algo que a gente tem que entender que aumentou muito, porque cada vez mais os bebês estão sobrevivendo com prematuridades mais extremas. Então, tem 20 anos que eu sou formada e na época que eu fiz faculdade, os bebês com 24, 26 semanas não sobreviviam. Então, é um dado estatístico mundial. Quanto maior a capacidade de atendimento perinatal, ou seja, quanto mais especializados estiverem. Oi, Fábio. Quanto mais especializados estiverem os hospitais em acolher, em receber, e quanto melhor estiver esse atendimento, maior é a quantidade de sobrevidas de bebês que muitas vezes não estariam aqui, não teriam sobrevivido a essas condições tão extremas. Então, a leucomalácia periventricular, ela aumentou muito, esse diagnóstico aumentou muito, justamente pelo fato dos bebês de extrema prematuridade estarem sobrevivendo. Então, para as mamães aí, que já tem um monte de pergunta aqui de mamães que têm bebês que foram prematuros e que apresentam o diagnóstico de leucomalácia periventricular, eu já queria começar a live dizendo que esse diagnóstico, assim como a maior parte dos diagnósticos, ele não é determinante de nenhuma sequela. Existem bebês que têm diagnóstico de leucomalácia periventricular e que têm vida plena, normal, e que não são caracterizados, não são fechados num diagnóstico de paralisia cerebral. Então, eu vou começar passando um pouco do que é a definição do que é a leucomalácia e explicar para vocês mecanicamente como eu entendo e como a gente vê o desenrolar disso. Então, aí vocês vão começar a entender o seguinte: a Vani está dizendo aqui que a filha dela nasceu de 40 semanas, mas teve anóxia. E aí apareceu a leucomalácia difusa. Então é assim, Vani. Leucomalácia periventricular, assim como paralisia cerebral, é um diagnóstico que vai englobar milhares de quadros, porque existem muitos e muitos e muitos graus disso acontecer. O que a gente sabe, e que é o que eu realmente acredito, existem algumas teorias, né? Então, existem duas teorias que são mais aceitas na área médica. Uma delas é que seria um problema gerado por alteração vascular no desenvolvimento, no crescimento das células que dão origem às células que vão ser os neurônios. Então, no que eu vejo em consultório, no que eu estudo, eu acredito realmente que essa teoria seja a mais interessante. Então, eu estou aqui com um vídeo que eu amo, que é um colega meu, uruguaio, que me passou, para mostrar para vocês como acontece o desenvolvimento do embrião, que é muito importante a gente entender que o bebezinho, o embriãozinho, conforme ele vai se formando, ele tem movimentos específicos de flexão, extensão e giros. Conforme o embriãozinho dentro lá do seu útero faz esses movimentos, ele vai fazer com que as células migrem, com que essas células elas andem e com que esses tecidos cresçam. Então, se o bebê não completou o seu período gestacional, pode acontecer de que durante o desenvolvimento desses giros que vocês vão ver aqui nesse vídeo, que mostra o crescimento detalhado de um embrião,
essas células elas não se desenvolveriam, tá? Então, vamos primeiro assistir ao vídeo para vocês entenderem como funciona o desenvolvimento, o crescimento do embriãozinho e aí depois a gente vai continuar a conversar. Então, deixa só ele terminar. É muito lindo esse vídeo. Olha só. Então, o embriãozinho é bem pequenininho e aí ele vai crescendo, tá? Ele vai se dobrando, se esticando. Olha que lindo, é muito lindo. E conforme ele se estica e se dobra e se torce, os tecidos vão crescendo. Então, vocês veem que cresce toda a parte posterior, onde tem os tubos neurais. E prestem bastante atenção nessa região aqui, onde vai se desenvolver o cérebro. Vejam que existem dobras que precisam acontecer de forma adequada para que se desenvolvam todas as estruturas do cérebro. Então, esse mecanismo de perfeição divina que forma os tecidos do bebezinho, eles precisam acontecer até o final do desenvolvimento. Então, vejam como os tecidos se dobram e se torcem para que haja o desenvolvimento do bebezinho. Então, não é interessante? Então, aqui a gente viu como que o embrião se desenvolve para que se formem adequadamente os tecidos. Então, o que acontece? Se vocês precisarem, dar uma voltadinha, só para não ter que passar de novo. Então, o que acontece? O que é a leucomalácia periventricular? O que são os ventrículos cerebrais? Então, os ventrículos, eles são estruturas que servem para armazenar, produzir, reabsorver. Eles são espaços que vão ser preenchidos pelo líquor. O líquor é um líquido extremamente filtrado, não compressível, em que o nosso cérebro ele fica embebido. Então, nós temos o nosso cérebro, que vai estar flutuando dentro do crânio, e este cérebro ele vai ser envolto por uma membrana. Então, toda live a gente está falando de membrana. A gente tem membrana no corpo inteiro. Então, esse cerebrinho vai estar envolto por uma membrana, uma que fica bem coladinha nele, que se chama aracnoide. Dentro dela, ele vai estar envolto por um líquido intersticial cerebral. E depois vem mais duas membranas, tá? Que é a pia mater e a dura mater. Então, é como se esse cérebro ele ficasse o tempo todo flutuando e deslizando. Dentro do cérebro, oi Sheila querida, a gente vai ter o sistema ventricular. Então, veja, o sistema ventricular são esses espaços aqui, tá? São esses espaços que vão ser preenchidos pelo líquor. Oi, Adriele, tem um monte de gente querida hoje. Então, se a gente olhar no 3D, se a gente olhar a figura do cérebro todo, os ventrículos são esses espaços, são essas cisternas, onde vai acontecer a circulação do líquor. Para vocês terem uma ideia, o líquor é um líquido tão especial e tão importante que a gente considera como um dos líquidos mais preciosos que existe no planeta. Ele é um líquido ultrafiltrado que vai ser derivado do plasma sanguíneo. Então, esse plasma sanguíneo, através de várias membranas e várias camadas, ele vai ultrafiltrar. Vão ser adicionados minerais, principalmente o magnésio, pelas células ependimais, que são células que vão estar dentro desse sistema de ventrículos. Então, esses espaços, eles são fundamentais para o funcionamento do cérebro. E o líquor, para vocês terem uma ideia, quando se faz algum tipo de transplante de célula-tronco, vocês já ouviram falar isso? Então, nos transplantes de célula-tronco, não se podia fazer com que essas células cerebrais crescessem em tecido adulto. E aí a gente vai estar falando de plasticidade cerebral. O bebê tem a plasticidade no seu maior potencial. Então, para que os neurônios, as células-troncos, stem cells, cresçam no tecido cerebral de adulto, já tem pesquisas que demonstram que colocando essas células-tronco no líquor da própria pessoa e deixando por alguns dias,
essas células têm a capacidade de se desenvolver mesmo no tecido cerebral adulto. Então, o líquor é extremamente importante na nutrição, na manutenção das pressões, na manutenção da circulação linfática, que é a circulação das células da glia. As células da glia são essas células que preenchem o cérebro, são essas células que vão formar o tecido cerebral. Muito bom. Então a gente viu que lá no embriãozinho ele vai se dobrando, se esticando, se torcendo e com isso as suas células elas vão migrando e vão formar o que a gente chama dos giros do cérebro. Então essa estrutura toda amassada que parece que fez um monte de murundum, quando vocês virem no exame, por exemplo, o apagamento dos sulcos ou dos giros, é porque não houve a formação, esse amassamento do tecido. E isso vai acontecer por via mecânica mesmo. Então, quando a gente estuda a fundo o crânio, que é um assunto que vocês sabem que eu estudo há muitos anos, a minha primeira formação em crânio foi em 2001, quando eu estudei os estudos de Sutherland, na minha formação em terapia manual. Então, quando a gente estuda o crânio, a gente vê que a base óssea, esse daqui é um modelinho bem simples, tá? Mas a base óssea, onde fica o cérebro, ela é toda moldada de acordo com esses giros. Então, o cérebro, ele vai se formar por amassamento das estruturas. Então, entenda, conforme o embrião vai crescendo, e aí igual a gente viu aqui no videozinho, e ele vai fazendo esse movimento de flexão, extensão e rotações, as células elas vão migrar para formar esses giros. Para isso, é necessário que haja fluxo de líquido e nutrição, porque senão a célula ela morre. Então entenda, existem alguns processos que podem acontecer que podem limitar a nutrição do crescimento desse tecido e limitar a formação adequada desses giros. Se isso não acontecer, o sistema ventricular ele vai estar alterado também, tá? Então, o que acontece na leucomalácia periventricular, que se observa na necrópsia, na análise pós-morte de bebezinhos que tiveram esse diagnóstico, é que ocorre um amolecimento da substância branca em volta desses ventrículos. Então veja que interessante, ocorre uma alteração do tecido branco, que é esse tecido que a gente está vendo aqui, que contém principalmente os axônios do neurônio e principalmente numa estrutura que a gente vai ter aqui que se chama corpo caloso. Então, conforme o cérebro está girando por uma deficiência de nutrição, muito provavelmente, essas células que deveriam se desenvolver perto do ventrículo e na região do corpo caloso, elas não conseguem se desenvolver. Elas acabam morrendo por falta de nutrição. Então, quando a gente tem um tecido que perde a nutrição no nosso corpo, reflexamente, a partir do momento que esse sangue retorne, ele pode vir no que a gente chama de vasodilatação reflexa. Então, quando um tecido sofre uma falta de oxigenação ou de fluxo sanguíneo, para que haja uma compensação, após essa interrupção ser resolvida, ocorre uma vasodilatação. Então, podem ocorrer inúmeros quadros variados da leucomalácia periventricular. Você pode ter a leucomalácia apenas com essa falta de migração, com uma falta de migração mais uma necrose, que é o quê? É uma morte dessas células que não receberam a nutrição adequada para fazerem os giros se desenvolverem. E a gente pode também ter as hemorragias que acontecem devido a essa vasodilatação reflexa. Então entendam, mamães, que é muito importante de entender. Cada caso é um caso. Não dá. Isso pode ocorrer pós-parto? Então, teoricamente não. Mas quando o bebê sai da barriga, ele pode sim, depois da descompressão, depois de todo o sistema, ter os sangramentinhos. Isso pode acontecer.
Mas o que eu quero que vocês entendam, que é o principal assunto dessa live, que é a principal coisa que eu preciso deixar claro, é que nenhum diagnóstico é definitivo. Quando você fala que o bebê teve uma leucomalácia periventricular, eu já vi bebê muito grave, com alteração gigantesca no crânio e na cabecinha, com atraso muito grande. Eu já tratei de um bebê que ele tá perfeito, maravilhoso. Então, o que a gente não deve fazer, e é onde eu acabo, as pessoas acham até estranho. Hoje mesmo saiu daqui uma mamãe que o diagnóstico do bebê dela, ninguém conseguia fechar muito direito. O que se sabia é que havia uma lesão próxima da área cortical, da parte visual, do córtex visual. A criança tem pânico, a criança não desenvolveu a fala, a criança fez 3 aninhos. Então, hoje ela me perguntou, Carol, o que você acha do prognóstico do meu filho? Falei, eu acho que seu filho tá maravilhoso. Ele fez 7 sessões com a gente. Quando ele chegou, ele mal se equilibrava, andava super desequilibrado. Não falava quase nada. Tinha pânico de entrar em todos os lugares. Hoje, juro, gente, coisa mais linda. Ele tá dando show. Nós levamos ele pra turma da pediatria conhecer. Ele deu um show. Ajoelha e levanta. Tá andando muito mais equilibrado. Então, assim, pra mim, o diagnóstico dele, nós fizemos o diagnóstico dele por via clínica. Com os sinais que ele me apresentou, eu consegui perceber que ele tinha uma alteração do campo do quadrante superior esquerdo visual. Percebemos que ele não via os objetos que estivessem nesse quadrante e que havia apenas uma falta de conexão. Então, quando eu peguei o laudo da ressonância dele, eu fiquei muito surpresa de ver que o nosso diagnóstico clínico deu exatamente o que deu no laudo da ressonância. Então, gente, infelizmente eu tenho que falar uma verdade. Diagnóstico neurológico de criança, ele pode sim ser feito clinicamente, ele deve ser feito clinicamente. Dá para saber se uma criança teve uma interrupção na transmissão nervosa? Dá para saber se teve uma lesão das vias motoras? Dá para saber... Ele tá pulando, né, Juju? Ele tá pulando sapinho, coisa mais linda. Dá para saber se houve secção de trato nervoso, dá para saber tudo clinicamente. Um bom exame com uma boa propedêutica neurológica, com uma boa semiologia, você consegue fechar um diagnóstico sem ter que fazer um exame de imagem. Então, assim, nós fisioterapeutas, um bom médico clínico, ele sabe te dizer se a sua criança tem uma gravidade acima do que é esperado e se ela precisa fazer um exame de imagem, ser sedada, etc. Então, quando a gente está falando da leucomalácia periventricular, não, o fato de ter esse diagnóstico não necessariamente significa que seu filho vai ser uma criança com paralisia cerebral. Porque esse é o grande desespero das mães. Então, meu filho teve diagnóstico de leucomalácia periventricular, ele é um PC. Gente, é assim, ó. Vamos de novo aos fundamentos e às definições. Então, paralisia cerebral é encefalopatia, ou seja, uma doença do encéfalo crônica. Então, ela é uma coisa que vai estar lá para sempre. Por quê? Porque ela aconteceu até os 2 anos de idade. Crônica, não progressiva da infância. Qualquer interrupção, qualquer coisa que aconteça com essa criança entre o período dela sair do útero até os 2 anos de idade, qualquer interrupção, seja ela por falta de oxigenação, seja ela por um trauma, seja ela por um traumatismo crânioencefálico, qualquer coisa que aconteça e que dê qualquer tipo de alteração na criança, no desenvolvimento motor dessa criança, é classificado como paralisia cerebral. Então, a gente pode ter paralisia cerebral desde as mais levinhas até aquelas paralisias cerebrais, aquelas crianças que têm paralisias cerebrais super graves e que já têm comprometimento motor grave. Então, entendam, se é uma condição não progressiva, não é para piorar. E isso eu bato muito na tecla e eu falo isso sempre, sempre aos meus alunos e por isso que a gente tem resultados muito incríveis. Por quê? Não é para piorar. Se a criança tem um quadro, ela nasceu, ela tá ali, o que ela está te mostrando não vai piorar.
a menos que ela tenha uma outra coisa que não seja a leucomalácia periventricular ou a paralisia cerebral. Então, a paralisia cerebral, ela pode dar quadros dos tipos mais variados que vocês imaginarem. Mais uma vez falando da nossa sabedoria interna, da sabedoria dos nossos tecidos, da sabedoria divina que tem no nosso organismo, quando falta oxigênio, quando falta irrigação, o nosso sistema, ele tem habilidade e capacidade, Hanna, de escolher, de dar prioridade para os tecidos que serão lesionados. Então, se a gente tiver que pensar, se o corpo tiver que escolher entre queimar um tecido de respiração, um centro vital, como tem, por exemplo, no tronco cerebral, ou queimar um córtex motor, ele vai queimar o córtex motor. Existem níveis de lesão que o nosso corpo faz. Então, entendam, uma criança que tem diagnóstico de paralisia cerebral, em geral, podemos falar sobre as funções de cada região cerebral. A gente vai ter que fazer uma aula específica disso, mas podemos sim, Tandara. Em geral, o córtex motor dos músculos posturais, ele vai ser o primeiro a sofrer. O corpo tem essa habilidade. Então, uma criança com paralisia cerebral, gente, e aí é onde eu me pego com muitos profissionais, é uma criança que está presa dentro do seu próprio corpo. Em geral, as crianças com diagnóstico de paralisia cerebral são extremamente inteligentes. Eles são muito inteligentes. Eles apenas não conseguem responder do jeito que a gente pergunta. Porque imagina você chegar para uma criança que tem lá uma paralisia cerebral espástica e pedir para ela apertar sua mão. Ela não vai conseguir. Mas não significa que ela não entendeu o que você está perguntando. Então, quando chegam aqui para a tia Carol e falam, Cá, qual é o prognóstico que você enxerga para o meu filho? Que foi o que eu respondi hoje para a mãe dessa criança maravilhosa. Falei, para mim, o seu filho tem toda a condição de levar uma vida totalmente normal. Olha o tanto que ele já melhorou. É só a gente entender das fases e das etapas do desenvolvimento. Só que para isso, gente, precisa estudar muito. Muito mesmo. Tem 20 anos que eu tô formada, 24 que eu estudo e ainda tenho que estudar muito para você poder enxergar nessa criança não um pacote de defeitos, mas um pacote de potencialidades. Então, nós recebemos há 2 semanas atrás, para o curso, uma mamãe querida e a titia querida que trouxeram um bebê lá do Piauí. Então, ele tinha o diagnóstico de uma leucomalácia periventricular e quando você olhava para ele, porque elas me mandaram os vídeos, nossa, parecia uma criança muito grave. Nós fizemos 2 atendimentos com esse bebê. Ele começou a fixar o olhar, sustentar a cabeça, é isso mesmo, sustentar a cabeça e nós choramos porque foi muito emocionante. E é um bebê que, se fosse tratado pelas vias convencionais, já teria sido condenado a tudo que vocês imaginam, a órtese, a prótese, a botox, a tudo. E não precisa disso. Se a gente entende que o sistema está mostrando qual é a questão que precisa ser trabalhada, o que nós fizemos? Eu apenas abri espaço na torácica e na cervical desse bebê, porque, gente, não dava pra gente imaginar a dor que essa criança sofria. Porque ele é tão inteligente, tão perspicaz, que ele fica tentando fazer os movimentos para se destravar. E aí, cada vez que ele tentava fazer um movimento, ele entrava num espasmo que apertava toda a torácica, toda a cervical. É assim, não dá pra gente ter noção do que esse bebê sentia. E aí ele entrava num choro muito forte. Então, assim, é acolhendo, é sabendo o que está acontecendo, é entendendo que o bebê, mais do que ninguém, tem a inteligência, ele está ligado com o divino. Assim como a força do embrião, que eu acabei de mostrar para vocês, ele sabe para onde ele tem que crescer. Então, gente, não tem mágica, não tem fantasia, não tem invenção. Olha o que eu acabei de achar. O caso dessa criança que eu falei para vocês que tinha uma alteração do córtex visual, nós vimos que ele fazia a negligência dessa região aqui, ó, do campo visual. E olha que interessante, a lesão dessa alteração de campo visual, ela se dá na borda do corpo caloso direito.
E quando eu peguei o exame dele, tá escrito exatamente isso, entende? Então, assim, pelo nosso exame clínico, a gente consegue chegar até isso. E assim a gente consegue determinar um prognóstico muito mais, como eu vou dizer, otimista. Porque é assim que eu gosto de olhar para as crianças. Porque é muito fácil a gente chegar e falar, ai não, não tem mais o que fazer. É simples. Isso daí qualquer pessoa faz. Agora, chegar uma criança com a gravidade, por exemplo, desse bebê que eu citei para vocês, que veio pra gente lá do POI, e falar, olha, tem um ser aqui dentro querendo se mover. Tem um ser aqui dentro que entende o que eu tô falando com ele, que entende o que eu tô cantando com ele. E não tem coisa mais gratificante, gente, do que ver uma mamãe, uma vovó, uma titia vendo o bebê feliz, apoiando os bracinhos, levantando a cabeça, alinhando os olhos. Então, isso é necessário muito conhecimento. Então, mamães que me perguntaram, leucomalácia periventricular não é determinante de paralisia cerebral. Lógico que existem graduações. Essas graduações, quanto mais grave, então tem uma mamãe que falou aqui, quer ver, ó, que a bebezinha dela tem uma leucomalácia difusa. Então, quanto mais sinais tiver, talvez seja mais grave. Mas olha que interessante, que é o mesmo caso desse bebê que eu falei para vocês, que a suspeita era uma alteração de córtex visual. Quando os bebês sofrem lesões perinatais nesse tipo de estrutura, não necessariamente aquela região cerebral, aqueles neurônios estavam já sendo utilizados. Eles ainda não tinham função. Então, olha que maravilhoso. Quanto antes a gente conseguir agir de forma adequada, a chance da plasticidade cerebral é muito gigante. Porque o bebê, ele está no seu maior potencial de plasticidade neuronal. Ele ainda não tem mielina, ele ainda tem todas as conexões para serem feitas, ele ainda tem célula que se regenera. Então, quanto antes eu agir com esses bebês de forma adequada, a chance de eu conseguir fazer com que essas áreas que estão lá em volta dos ventrículos, com muitas vezes os cistos, que são esses buracos. Por quê? Porque não nasceu a célula, não preencheu o tecido. O tecido vai continuar a crescer e aqueles buraquinhos ficam lá. Então, muita gente se assusta quando eu viro e falo, então, leucomalácia periventricular. O que tem? Nada. O que significa? Nada. Não significa nada. Significa que você precisa colocar o seu bebê na mão de uma pessoa que acredite, que tenha fé e que queira que esse bebê esteja perfeitamente pleno. Então, é assim que a gente vai olhar para os bebês. Começar desde cedo com os tipos certos de estímulo. Só para a gente complementar, usando novamente o caso dessa criança de 3 anos, esse bebê, ele foi levado para inúmeras terapias que não eram indicadas para ele. Então, essa criança fez, por exemplo, terapia de integração sensorial, onde vão ser utilizados estímulos de rodar a criança, de colocar em balança, ou seja, de dar um monte de estímulo vestibular, sendo que ele ainda não tinha ajustado a linha média e começado a desenvolver o seu córtex visual. Então, quando a gente olha no exame dele, tem lá uma lesão do córtex visual? Tem. Mas, gente, ele nem tinha aprendido a enxergar ainda. Ele ainda não tinha desenvolvido neurônios funcionais nesse córtex visual. Então, para essa criança, que é o trabalho que nós estamos fazendo agora, a gente retrocede, a gente tem no Instagram um videozinho dele, coisa mais linda, que a gente colocou no C7 Fiz o Bebê do curso, ele fazendo o quê? Trabalho de olhar dentro da janelinha, olhar para o chão, porque eu sei como se desenvolve o córtex visual de acordo com a motricidade, porque cada reflexo do bebê serve para desenvolver uma parte do seu repertório neuromotor. Então, nós utilizamos os reflexos para tratar essas crianças. Então, eu volto lá no gatinho, eu volto para pular igual o sapinho, eu volto e a gente vê que essa criança com 3 anos, ele ainda tem posturas do bebê. Então, é um trabalho muito lindo de você poder falar para a mãe e orientar, olha, o seu bebezinho, ai querida Tandara, o seu bebezinho, ele precisa experienciar
tudo que ele não experienciou. Enquanto ele não voltar e não fizer o elevar-se, o sustentar o pescocinho contra a gravidade, eu ficar de bruços, de novo, eu vou insistir, bebê só se desenvolve de bruços. Não existe outra postura que seu bebê vá se desenvolver a não ser de barriguinha para baixo. Então, quanto antes puder colocar seu bebê de bruços, melhor. Tem que fazer exercício de barriga para baixo. Precisa. Não existe outra forma do bebê se desenvolver. Então, é a gente olhar para essa criança com potencial de saúde e não como uma lista de defeitos, porque é muito fácil. A gente vai lá e rotula, olha, seu bebê tem paralisia cerebral, seu bebê tem autismo. Agora é muito lindo, né? Tudo é espectro autista. Ai, não sabe que a criança tem espectro autista. Então, assim, eu tenho um monte de criança que chega aqui com espectro... Ai, diagnóstico espectro autista. Por quê? Simplesmente porque ninguém sabe o que a criança tem. E a criança tem retenção de reflexo, um atraso global gigante de desenvolvimento neuropsicomotor. E a criança, principalmente, está muito traumatizada. Depois fala comigo, Clícia. Então, assim, a criança traumatizada é a pior coisa que se pode ter. E daí eu quero dar uma dica muito importante para as mamães. No início, menos é mais. A qualidade da terapia que você vai oferecer para sua criança é muito mais importante do que a quantidade. E também a gente precisa lembrar que o corpo precisa de descanso e sono para se recuperar. Então não adianta eu ficar fazendo terapia todos os dias com o meu bebê achando que ele vai ter um ganho. Se essa terapia não for muito bem planejada, como por exemplo, a gente vai fazer um intensivo. Então a gente sabe que a gente está dando um extremo estímulo para essa criança. Só que no método a gente trabalha com toque sutil. A gente não trabalha colocando a criança em bola, colocando a criança para forçar a postura. Não, porque a gente sabe que uma vez que você libere as vias e que você proponha, que você promova um adequado desenvolvimento neuropsicomotor, a criança vai adquirir as posturas, ela vai adquirir os marcos. Então não é você forçar a criança, fazer a criança berrar, chorar e fazer ela fazer a postura na marra, porque isso não vai ajudá-la a se desenvolver, isso vai estressá-la. E sob estresse, em simpaticotonia, a gente não retém nenhum tipo de aprendizado, muito menos um aprendizado motor. Então, vamos diminuir a quantidade de terapias com essas crianças e dar o tempo de descanso. Quando a gente faz academia, a gente não tem que fazer trabalho, um músculo e descansa no dia seguinte. Então, a menos que você tenha um terapeuta que trabalhe com toque sutil, lembrando que toque sutil não é, encosto na criança 10 minutos e deixo o corpo se resolver. Não. O toque sutil é aquele que não causa estímulo doloroso, não causa estímulo de estresse. Assim, o corpo vai entender que não precisa mais se defender contra aquela possível agressão da qual ele sofreu. Então, não coloquem os seus bebês em milhares de terapias. Isso não funciona. O bebê vai se estressar, vai odiar, vai chorar, vai ficar péssimo. E você não vai ter um bom aproveitamento. Então, uma boa conduta, Obrigada, querida. Uma boa orientação é fundamental nesse momento. Então, gente, não sou só eu. Existem inúmeros outros terapeutas que trabalham de formas delicadas e de formas muito proveitosas. O que eu gostaria de lembrar é: não deixe ninguém alongar o seu bebê. Não existe terapia de alongamento com bebê. Alongamento só vai destruir as fibras colágenas e não vai mudar a informação do cérebro que está se sentindo agredido e que entendeu que o mundo é sofrimento e agressão. Então, o bebê, ele precisa entender que está tudo bem e que ele não vai tomar picada, furo, catéter, sonda o tempo inteiro. Então, os bebês prematuros, a grande questão deles é o trauma da internação. A leucomalácia é uma consequência. E se você tiver condições de trabalhar bem com essa criança desde o começo, porque eu gosto de lembrar assim, gente, à medida que a mielina, que é uma substância como se fosse a capa dos fios, ela se desenvolve, a capacidade de regeneração dos neurônios diminui. Não se pode alongar a espasticidade.
Olha que coisa doida. Não pode alongar a espasticidade. Espasticidade é hipertonia, hiperreflexia e mioclonia. Isso é uma condição espástica. Eu tenho que ter esses 3 sinais persistentes. Porque assim, se por acaso o sinal neural não estiver passando, eu posso ter uma sensação de espasticidade e que ela pode, à medida que a criança consiga um movimento voluntário, sumir. Então já tive criança que chegou aqui e eu fiquei muito preocupada, porque quando eu vejo clonos associados à hipertonia e hiperreflexia, eu fico preocupada, porque neurologicamente isso pode sim ser um sinal de lesão piramidal. Então, a gente trabalha isso, a gente vai trabalhar isso com o método, lá você já viu como a gente trabalha. Então, a maior parte das vezes que a gente trabalha isso, que a criança consegue colocar uma ação voluntária ali, esse sinal de espasticidade some. Qual seria o sentido de alongar uma criança espástica? Só haveria necessidade de alongamento se o tecido conjuntivo já estivesse encurtado o suficiente para que haja uma deformidade. Mas eu vou te dizer assim, só ocorre deformidade se essa espasticidade for mal conduzida. Então, nós temos formas, através de massoterapia, do toque sutil, do reposicionamento muscular, de reverter esses encurtamentos, que não são musculares. Porque se qualquer pessoa quiser discutir a respeito de alongamento e encurtamento muscular, eu ponho aqui minha cara a tapa e eu posso sentar e ficar conversando quantas horas vocês quiserem, porque não existe encurtamento muscular. O músculo, ele só fica encurtado, a actina e a miosina ligados, enquanto não houver a entrada do ATP. E essa condição de ligação das pontes, elas não vão se soltar a menos que entre o ATP. Eu posso alongar o quanto eu quiser, eu vou lesionar o músculo, eu vou rasgar o colágeno, eu vou começar a provocar um processo cicatricial nesse tecido fibroso e aí eu vou ter um processo que a gente chama de colagenização cruzada, que vai enrijecendo o tecido, tirando a mobilidade e encurtando os espaços. Isso parece familiar para vocês? Então, para nós, na maneira que nós enxergamos, todos esses encurtamentos horríveis dessas crianças com paralisia cerebral, com essas necessidades de fazer transposição de tendão, botox, elas são resultantes de um mau manejo por causa de alongamento. Então, é muito diferente o como a gente trabalha? Sim. Nós estamos agora com 20 terapeutas que estão começando a formação em pediatria e está todo mundo em choque. Principalmente porque eles são mega fofos e estão falando, nossa, cara, eu fazia tudo errado. Então, assim, gente, não tem errado e certo. O que existe é, infelizmente, uma mídia. A Laura tá me colocando na fogueira, né, Lau? Existe uma mídia que vende técnicas que não tem o menor embasamento, o menor, porque para mim, embasamento, fofos, né, amiga? A Ale Barbosa, que tá cheio de aluno meu da turma 2, maravilhosos. Então, assim, as técnicas mais conhecidas de tratamento infantil de neurologia, elas não têm o menor embasamento teórico. Elas não têm embasamento. Então, assim, embasamento não é artigo. O artigo mostra que funciona, não. Embasamento é assim, cadê a anatomia? Cadê a neuroanatomia? Cadê a biomecânica? Me mostra. Me mostra onde que existe qualquer artigo que diga que existe encurtamento da fibra muscular, que com alongamento você consegue fazer ela voltar. Eu, particularmente, não conheço essa fibra muscular. Então, infelizmente, essa que é a verdade. E aí, quando a gente vai para as técnicas mais conhecidas, que vocês já devem saber qual técnica que eu tô falando, aí a gente fala assim, viu, beleza, só que isso que você tá fazendo não é mais essa técnica. Ah, não, é que agora mudou de nome, então para de chamar do nome original. Porque o que você tá fazendo não é isso. Entende? Então, para de dar louros para uma coisa que está errada. Vamos ser reais e vamos ser verdadeiros, não é? Vamos ser verdadeiros e realistas e vamos voltar lá para os livros de 70 anos atrás, que já estava tudo escrito lá. Todos os meus alunos da turma 2 estão em choque. Por quê? Você volta para a literatura antiquíssima, está escrito lá como tratar tudo isso. Só que, infelizmente, por questões sei lá do que, são divulgadas e idolatradas técnicas que não têm o menor embasamento. Então, assim, órtese.
Se existir função, não se coloca órtese, ao meu ver, tá? Eu sou totalmente contra a órtese, mesmo porque se você quer evitar que uma musculatura flexora aumente a sua flexão e você coloca um suporte, existe um reflexo, que é um reflexo mais básico que existe na neuro, que se chama reflexo miotático ou reflexo de estiramento. Quanto mais estímulo eu der a este músculo que está hipertônico, mais hipertônico ele vai ficar. Então, se eu achar que eu tenho que pôr uma órtese, eu quero pôr a órtese, porque está escrito no artigo, no protocolo que tem que pôr a órtese. Que se coloque essa órtese onde você não quer que aumente o tônus, ou onde você quer que aumente o tônus. Então, vamos fazer órteses extensoras, vamos fazer bandagens elásticas funcionais, e na região que você não quer que aumente o tônus. Porque quanto mais eu colocar um suporte aqui, o reflexo de estiramento passivo, que é uma coisa que pouca gente conhece, ele vai fazer com que o tônus desse músculo aumente e que à medida que eu tirar essa tala, vai piorar. É como se eu ficasse o dia inteiro estimulando o músculo a ficar mais hipertônico ainda. Então, gente, eu sou totalmente contra órtese, eu sou totalmente contra parapódia, eu sou totalmente contra todas essas bizarrices que servem, sabe pra quê? Para os terapeutas ficarem felizes e falarem: olha, eu consegui colocar a criança de pé. Você quer colocar a criança de pé pra quê? Se ela nem sentou, se ela nem engatinhou. Não tem por que fazer isso, gente. Então, assim, a nossa visão é uma visão muito diferente, mas é uma visão que respeita as etapas e vem de um conhecimento muito grande, muito profundo, que não é meu. A minha professora desenvolveu esse método kinesiotaping. Eu gosto muito de kinesiotaping, tá bom? Tá perguntando aqui, Tandara. Usar kinésio nos braços melhora a coordenação motora? Eu gosto muito de kinesiotaping. Eu tenho aqui no consultório, eu adoro. Na minha época, a gente fazia com esparadrapo, porque não tinha essas bandagens elásticas maravilhosas que tem hoje. Eu gosto muito, mas como estímulo tátil para melhorar a função motora. E não como um isolante, e muito menos como uma bandagem estática. Ela tem que ser uma bandagem funcional. Lembrando, se você coloca uma bandagem aproximando músculos, o músculo vai relaxar. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma criança que eu quero que ela feche a boquinha. Então, se eu colocar um bigode de bandagem elástica em cima e um bigode de bandagem elástica embaixo de kinesiotaping, a musculatura dela vai relaxar, não vai se ativar. Então, tem que ter conhecimento, gente. Não adianta querer fazer um cursinho de fim de semana e começar a fazer besteira. Então, eu tenho uma criança aqui no consultório que está acontecendo isso. A menina tem 1 ano, 3 meses. Ela fica super chateada porque ela sabe que ela está com um bigode de fita, um bigode, uma barba. Não está fazendo efeito algum, mas infelizmente tem gente que está colocando. Então, como que a gente faz para trabalhar com pessoas assim? É muito complicado. Então, eu gosto muito de kinésio. Sim, ela pode ajudar, ela pode facilitar, ela vai colocar os músculos em condição mais facilitada para entrarem na contração que a gente espera. Então, é muito legal sim. Mas a órtese, eu não concordo, eu não gosto. Eu acho que se tiver meia ação motora, se tiver meia ação de contração muscular, não tem que colocar órtese. Quais são os casos que a gente tem que colocar órtese? A criança não tem movimento, a criança realmente teve uma lesão completa, a criança teve uma lesão de nervo periférico, ela tem uma SELE, ela tem uma condição muito grave. Aí sim, nesses casos, se for indicado colocar uma órtese para que não haja uma deformidade devido à falta de ativação muscular, ótimo. Então, como eu disse já desde o começo, existem indicações e indicações. Então, não é para todo mundo fazer terapia de integração sensorial. Não é para todo mundo fazer essas gaiolas bizarras que fica pendurado pulando. Não é para todo mundo. Tem que se ter um objetivo. E principalmente pensar para quem que essa criança está sendo colocada de pé. Para quem? É para ela? É para a mamãe e para o papai ou é para o terapeuta? Então, ter um pouco de calma e entender que tudo tem que ter as suas etapas. Mas, já estou bem alongada aqui, eu queria deixar um recado bem carinhoso
para todas as mamães que me perguntam toda hora se a leucomalácia é diagnóstico de paralisia cerebral, uma está totalmente relacionada à outra? Não. Mas isso vai depender da condução do caso da sua criança. Infelizmente, essa é a realidade. O que nós temos visto aqui... Olha, Clícia, você está falando de flexo de punho e adução do polegar, certo? Então, eu vou te explicar uma coisa. Enquanto a sua criança não tiver estabilidade do ombro, ela não vai supinar. Para ela supinar, ela precisa modular o reflexo mão-boca. Então, a gente vai ter que trabalhar com a sucção da boca e com as mãozinhas aqui. Então, o que você pode fazer? Quer ver? Aqui tem os meus cestinhos de brinquedo. Aqui tem os meus cestinhos de brinquedo. Então, a gente tem essas argolas, que são super fáceis de encontrar. Isso daqui para um bebezinho pequenininho é muito legal, porque eles conseguem segurar e colocar na boca. Então, assim eu modulo o reflexo mão-boca. A partir do momento que essa pessoa supinar, ela vai conseguir fazer a abdução do polegar. Porque os músculos que vão fazer a abdução do polegar, eles ficam nessa região. Então, enquanto essa criança estiver assim, porque isso daqui é uma retenção de reflexo, isso daqui não é uma lesão, uma deformidade, não é isso. Isso é uma retenção de reflexo. Enquanto essa criança estiver assim, ela nunca vai abduzir o polegar. Porque isso não é uma postura funcional. Isso é biomecânica da mais simples que está escrito em livro que tem 780 anos. Entende? Então, assim, pode colocar órtese que você quiser. Não só não vai melhorar, como vai piorar, porque vai ficar estimulando a hipertonia da musculatura. Então, eu preciso reposicionar desde o peitoral, deltoide, todo o sistema bíceps, tríceps, recolocar. Em geral, vai haver um bloqueio da cabeça do rádio, vai estar rodada e bloqueada. E com isso, eu vou ter uma rotação, né? Uma pronação da rádio ulnar distal e a função fica perdida. Então, muitas vezes, gente, a gente sente bloqueio que chega a fazer quando a gente solta. A membrana interóssea, ela fica todinha travada. Então, não adianta você querer fazer a abdução do polegar enquanto seu bebê não fizer isso. Isso aqui é anatomia básica, gente. Não tem como não saber isso, entende? Não sou eu que estou falando, isso é biomecânica. Isso você aprende no primeiro ano da faculdade. Então é muito lindo a pessoa estar com a mão assim e querer fazer a abdução do polegar. Não vai fazer, não sai. Então existem etapas a serem cumpridas. Vamos modular o reflexo mão-boca, porque é através do reflexo mão-boca que seu bebê vai conseguir supinar a mãozinha. E depois que ele tiver supinado, que a gente trouxer todos esses músculos para a posição, ele vai fazer a abdução. A gente tem aqui um caso, que vocês já devem ter ouvido eu falar, que foi uma lesão obstétrica muito grave. Ela nasceu com Apgar 0. Hoje, ela veio aqui, juro por Deus, gente, coisa mais linda. Ela abrindo, pegando no alto. A gente agora está tratando as aderências torácicas, porque essa criança foi puxada pelo braço. Então, a gente está... Entendeu, meu amor? Depois a gente se fala no private. Então, ela tem um monte de aderência no tórax. Enquanto não conseguir liberar essa estrutura, ela vai ficar um pouco mais inclinada, ela vai desequilibrar para andar. Então, assim, é um pensamento de causa e efeito, e não causa e defeito. Porque, infelizmente, as técnicas são assim, elas acham que o sistema nervoso é defeituoso, que ele não sabe o que está fazendo e que tudo que ele faz está errado. Então, gente, não é assim que funciona, tá? A gente tem que entender que o nosso cérebro, o nosso organismo é perfeito. Infelizmente, a gente fica tentando interferir nas coisas da natureza. Então, mamãezinhas, não fiquem desesperadas. Procurem um bom fisioterapeuta. E não um fisioterapeuta que fica alongando sua criança. Não se alonga bebê. Não pode alongar bebê. Se você quer que seu bebê não tenha resultado, faz alongamento com ele, tá bom? Então, essas crianças que têm essas hipertonias, essa musculatura mais rígida, não pode fazer alongamento, gente. Ponto. Ai, mas como trata? Gente, vamos voltar para a faculdade, vamos estudar de novo e vamos entender qual é a fisiologia do alongamento. É só estudar. Hoje tem muitos artigos padrão ouro que demonstram que o alongamento não deve ser feito nem por adultos. E se tiver dor, de forma alguma. Antes e depois do exercício, nunca. Então, assim, bebê que tem colágeno todo molinho, que tem toda a condição de fazer uma mega de uma cicatriz, não pode alongar. Gente, muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Eu vou encerrar porque eu ainda tenho que chegar em casa e fazer um monte de coisa da empresa que eu preciso emitir notas fiscais.
né? Porque a titia aqui também trabalha em um monte de coisa. E a semana que vem é carnaval, então eu não vou estar aqui. Mas no dia 14 à noite a gente se vê às 18 horas. Muito, muito obrigada pelo carinho de vocês. Me mandem sugestões de tema. Espero que fique gravado, porque geralmente eu encerro, daí eu fico torcendo. Ai, obrigada, meus amores. E não se angustiem, não aceitem rótulo na testa da criança de vocês, porque à medida que a gente coloca um rótulo, a gente para de estimular e para de investir nessa criança. A gente começa a poupar, a gente começa a deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Então, não deixem colocar rótulo na testa da sua criança. Vamos encontrar profissionais que tenham essa visão de enxergar a saúde, encontrar a maior plenitude possível para sua criança no estado que ela estiver. Muito obrigada. Até a próxima!